Bom, depois de ver aí os 3 pilares do 5G, vamos ver aqui algumas aplicações novas que estão esperando, né, a implementação desses 3 pilares, né? Eu vou adiantar para vocês que a implementação desses requisitos, eles são feitos de forma parcial, né? Se você contratar um 5G hoje de primeira geração, ele não vai ter esses 3 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da velocidade mesmo, né? Da banda larga. E aí, dependendo da situação, eles vão aumentando, né? Se você tem ali uma região onde você tem um grande número de conexões, então você implementa esse aqui, e outro local você implementa isso aqui. Isso aqui vai sendo feito aos poucos, né? Isso é uma coisa que as operadoras não te contam, né? Mas é assim que acontece, tá? Esse é a primeira coisa que vai aparecer para o usuário. E vamos ver então onde usar esses requisitos de qualidade. Vou colocar aqui alguns casos, né? O primeiro caso são as novas plataformas de realidade aumentada. Eu vou mostrar ali como é que elas funcionam. As possibilidades também de inteligência artificial baseado em nuvem, né? Ou seja, isso é uma coisa que o engenheiro vai existir uma grande transformação, principalmente entre os técnicos eletrônicos, os engenheiros eletricistas eletrônicos, engenheiros de controle e automação. Eles terão que se acostumar cada vez mais com sistemas onde você não vai ter ali um Arduino que faça ali as decisões. As decisões vão ser tomadas em programas que estão na nuvem, né? Em vez de você fazer uma plaquinha com Arduino, você vai ter uma conexão com a internet e o seu programa vai estar lá na nuvem, né? Isso agora, daqui para frente, isso vai acontecer bastante. As aplicações são as aplicações de fábricas inteligentes, né? E carros conectados, que essa aí precisa realmente de uma latência muito baixa, precisa de respostas muito rápidas, tá? E o outro que é esse Massive Machine, que é quando você tem aí milhares, milhões de conexões, né? Imagina aqui o exemplo de um porto onde cada container ali tem ali um receptor e um transmissor ali, por exemplo, para fazer gestão de entregas, gestão de logística, né? Bom, para a gente ter uma ideia aqui dos indicadores de performance, né? Para vocês, eu ainda não falei isso na aula anterior, só para vocês terem uma ideia aqui do que tem hoje de 4G. 4G também ele é chamado de LTE, tá? O LTE, quando se fala LTE, é o 4G, né? O 4G+, são essas tecnologias aqui LTE. Então, no LTE hoje você tem latências que estão entre 30 e 50 milissegundos, tá? É o que tem hoje. Nós estamos aí apontando para um indicador de performance de 1 milissegundos, né? A gente fala aqui de end-to-end, todo o processo, né? O processo do celular até o final da conexão, 1 milissegundo. A saída, né, o throughput, que hoje está na faixa de 100 megabytes por segundo, vai para 10 GB, né? São 100 vezes a mais, né? Aqui são 50 vezes menor latência. O número de conexões hoje do LTE, que é o 4G, ele está aqui na faixa de 10.000 por quilômetro quadrado, né? A gente já sabe que para shows, para protestos, essas coisas assim já não funciona, né? Não consegue entregar esses 100 megabytes por segundo de jeito nenhum. E aí a gente quer aí um aumento de 100 vezes, passar para 1 milhão de conexões por cada quilômetro quadrado. Um outro requisito que é totalmente novo em relação a isso são a gente chama isso aqui de slicing, que é que lá
core da rede, né? Lá no sistema da rede, você possa fazer um sistema mais inteligente. Então, eu falo isso mais para frente, mas basicamente o seguinte: imagina que você está usando o seu WhatsApp. O seu WhatsApp, ele não precisa da maioria desses requisitos, né? Você pode funcionar com requisitos bem menores. Então, quando você está usando esse tipo de serviço, a rede vai alocar você num local que vai te entregar o serviço que você precisa, sem ficar trancando aquele canal que poderia estar sendo usado para outro usuário que necessita de, por exemplo, um usuário que está vendo um filme em 4K na Netflix, né? Aquele usuário precisa de outro requisito. Se eu tenho lá um sisteminha de internet das coisas que vai precisar fazer uma conexão, uma latência baixa, mas pensa, imagina que eu tenho um sistema que vai desconectar uma máquina ou um sistema do corpo bombeiro que vai desligar um poste de energia. O dado que eu preciso é muito pequeno, eu não preciso de 100 gigabytes por segundo. O que eu preciso é de latência. Eu preciso que seja quase que instantâneo o comando que chega e o comando que retorna, desliga. Eu não preciso ali de todo essa entrega de banda. Eu preciso só de velocidade. Então, esse slicing, que é esse fatiamento do sistema da rede, ele vai fazer com que cada usuário seja alocado no sistema que ele necessita, né? Então essa é uma grande sacada também do 5G, porque ele e necessária, né? Porque você precisa, para economizar banda, alocar as pessoas, os usuários, nos requisitos de qualidade que ele precisa e não uma coisa fixa, né? Toda a conexão, todo o serviço vai estar na baixa latência, no alto throughput, no número de conexão. Não. Às vezes você não precisa de mil conexões por quilômetro quadrado. Você está lá no interior, né? Então você está lá no meio da Amazônia, entendeu? Então, um sistema que realmente te entrega um serviço que você precisa, nem para mais nem para menos. Então, o que a indústria vê aí como um dos serviços que necessitam de um 5G funcional são as novas tecnologias de realidade aumentada, né? A gente conhece bem esses óculos de VR, né? Onde tudo que você vê é virtual, né? Então você tem ali um celular que está conectado aqui. Esse aqui é o que a gente chama de VR, só para que eu vou falar de cada um. Esse AR, que ele é o que a gente chama de, esse sim a gente chama de realidade aumentada, porque ele interage com com aquilo que você está vendo, né? Então você tem lá um livro, e naquele livro você vai poder apontar o seu celular e ver em 3D lá uma planta de uma fábrica, né? Por exemplo, um uso em uma aplicação. Outra coisa que vocês já viram isso aqui é aquele jogo Pokémon Go, né? Ele é um tipo de realidade aumentada. E outras coisas é onde o Mixed Reality, que é onde você não sabe o que é a realidade e o que é o real, né? Esse aqui é uma outra tecnologia. Aqui está meio óbvio, né? Mas a ideia é você fazer um mix, né? Onde o que é real e o que não é real não é tão óbvio, né? Reparei que a coisa tá virando meio que parece o filme Matrix, né? Então, em cada um daqueles três que eu mostrei, você precisa de um tipo de serviço, né? O VR atual, ele tem uma resolução aí menor do que o de realidade
do que a gente tem, do que seria o próximo nível, né? E aquele VR mais avançado, você precisa ainda de ainda mais resolução, né? Você precisa chegar num ponto onde você não consegue distinguir, né? Aqui você consegue distinguir, você tem que chegar num ponto de resolução que você não consegue distinguir o que é e o que não é. É impressionante, né? A profundidade de cor vai aumentando, a taxa de quadros também vai aumentando, né? E os requisitos aqui de largura de banda vão cada vez aumentando mais. Então você precisa de um sistema com throughput, né? Uma saída, uma entrega de banda, tá? Aquele primeiro requisito de qualidade muito alto. Outras aplicações que o pessoal vê, faz algumas comparações, né? O VR mais simples que a gente tem, que é barato, né? Não tem... Depois vocês podem dar uma olhada nessa tabela, não vou falar dela toda, mas tem aqui uns dados interessantes que vão comparar sistemas onde você tem um VR igual esse que a gente tem, que usa o próprio celular, um PC VR onde toda a conexão, né? Aí você tem aqui esse tipo de sistema, nós já tivemos alguns aqui na escola de demonstração, tá? Onde você tem o computador que está conectado, ele tem um computador de alta potência conectado, então ele te entrega uma realidade virtual de altíssima qualidade, né? Onde você tem ali renderização de vídeo, jogos em altíssima resolução, né? Para isso você precisa de um PC local, né? Que entregue grande potência. Qual que é a tendência de futuro? A tendência de futuro é que novamente você pegue todos esses serviços e jogue isso numa cloud, numa nuvem, como a nuvem do Google, a nuvem da Amazon. Todo o processamento de jogos, todo o processamento fica lá na nuvem. E você tem apenas um terminal, que não vai precisar então de grande capacidade de processamento. Ele vai ter que ter uma boa capacidade de visualização. Mas todo o processamento, renderização de vídeo, resposta, vai estar tudo na nuvem. Vejam que, não sei se vocês estão antenados, a tendência agora hoje em dia você já consegue jogar aí pelo computador jogos relativamente pesados, né? Por exemplo, na nuvem do Xbox, na nuvem da própria Amazon também já tem, na PlayStation, né? Onde você não precisa mais de um super computador, você não precisa de um PC gamer, né? Você vai logar e é como se você estivesse alugando lá no site da Microsoft, lá do Xbox, um super celular, um super videogame, e você está usando seu computador apenas como um terminal onde você vê as coisas, né? Para isso você tem que ter grande resolução, inclusive latência também aqui é importante para não dar delay, né, entre o comando e o que você está vendo lá na televisão, né? Então aqui são os requisitos voltados para alta necessidade de alta resolução. Aqui são a tendência, né, do aumento de escala da internet das coisas, né? Hoje em dia a gente vê de internet das coisas, a gente vê, sei lá, o que a Alexa faz, a gente fazer um Arduino conectado na rede, alguma coisa assim, né? Mas imaginem realmente um uso massivo de transporte, né? De transporte por bicicleta, o próprio transporte público, onde esteja realmente tudo conectado, né? Medidores de energia conectado, estacionamento inteligente. Imagina que se tudo tivesse realmente conectado, né, você consegue fazer um gerenciamento de toda uma cidade, né, que são as smart cities, né? Você tem alocado ali X pessoas que estão indo para o shopping, então você já tem como gerenciar como é que tá o você põe lá, eu estou indo para o shopping. Claro que aqui tem umas coisas que você pode pensar assim, nossa, é uma invasão de privacidade, mas são tendências que vão acontecer ali, né? Como é que nós vamos lidar com ela vai ter que ser outro problema. Mas você tem ali, então, poxa, eu vou sair daqui,
e eu vou até o shopping, então você já tem ali uma vaga que está alocada, você já sabe o tempo de resposta. Você vai num serviço de saúde, você já poderia saber quando é que você tem que chegar lá. Então tudo isso conectado, né? Então você teria lá a mesa da pessoa que está lá no hospital com algum tipo de conexão, e você poderia gerenciar tudo isso, né? Você tem uma região da cidade, por exemplo, se todos os carros fossem conectados, vocês poderiam estar fazendo o gerenciamento do tráfego de forma inteligente, né? Hoje o gerenciamento de tráfego é uma coisa completamente burra, né? Você vê lá, você vê claramente que tem hora que você passa, fica lá parado no sinal, não tem nada, né? Esse gerenciamento poderia ser muito mais inteligente. E para isso você precisa de capacidade grande de conexão por unidade de área, né? Por fim, a baixa latência, o exemplo aqui matador para a questão da latência é você imaginar que você está conduzindo um carro, né, a 120 km por hora, e esse carro ele tem o sistema dele, está todo conectado na nuvem. Aqui de novo, gente, é uma coisa até meio futurística, mas vai acontecer, né? Hoje, uma coisa que é muito cara nos carros hoje em dia é você ter todo o sistema tá embarcado. Ali você tem um supercomputador no seu próprio carro, né? Fazendo todos os cálculos, né, de conexão para posicionamento. Se você conseguisse ter um sistema de conexão fidedigno, né, e de baixíssima latência, você conseguiria fazer esse controle todo de novo na nuvem. Assim como o Xbox, que você pode jogar de longe, você pode fazer com que o seu carro seja controlado por um sistema que está lá na nuvem. Então vamos imaginar aqui, né? Você tem aqui um sistema onde você vai ter que parar um obstáculo, aparecer um obstáculo, e você está na velocidade de condução de 120 km por hora, né? Se você estiver usando um sistema de 3G, você vai demandar aí 100 milissegundos para parar o carro, né? Quanto isso dá em quilômetros? Quanto isso dá em distância? Dá 333 centímetros, né? 3 metros e 33. Então você tem um erro de 3 metros e 33. Então a chance de dar errado tá grande, né? 3 metros, né? 3 metros dá para você entrar praticamente dentro do outro carro, né? Se você usar um sistema LTE, né, da 4G, você vai ter 50 milissegundos, você ainda tem aí um erro de 1,67 m. Dá para você errar e entrar aí para dentro do porta-mala do carro da frente. Já com o sistema 5G, com a latência de 1 milissegundo, você teria aí um erro de 3,3 centímetros, né? Põe aí no dedo, é um pouco mais de 3 dedos. Então é um sistema que você só vai conseguir desenvolver, né, se você tiver uma rede confiável com aqueles requisitos de qualidade lá, né? Ok? Então aqui são as aplicações.